pessoal, bem-vindo ao Simpósio Nacional de Autismo Online. Sou Fábio Coelho, psicólogo cognitivo comportamental, terapeuta ABA, trabalho com autismo tanto na clínica como com orientação de pais online. Bom, hoje a minha palestra é sobre um tema bem delicado, um tema que é muito importante para muitas pessoas, para todos que convivem com autismo. Tanto aqueles que têm o autismo em casa, seja com familiar ou vizinho, quanto aquelas pessoas que trabalham com o autismo e lidam com os pais, lidam com esses familiares e precisam compreender o outro lado. O tema da minha palestra é Meu Filho é Autista. E agora? Estarei traçando alguns pontos que acredito serem importantes e dando algumas dicas para aquelas pessoas que acabaram de receber um diagnóstico na família, um diagnóstico de TEA na família. Estarei dando algumas dicas e espero que vocês acompanhem e estarei à disposição para tirar qualquer dúvida, tá ok? Então vamos lá. A primeira dica que eu deixo para vocês é aceite esse diagnóstico. Aceitar o diagnóstico significa não gastar uma energia demasiada, uma energia muito grande com algo que você não vai conseguir mudar, algo que não está no seu controle. Aceitar significa chorar quando você precisa chorar, ficar triste quando você precisa ficar triste, porque é uma notícia que mexe com as pessoas. Não adianta tentar esconder isso. Os sentimentos eles não foram feitos para ficar guardados, tanto sentimentos bons quanto sentimentos ruins. E uma notícia dessas mexe com as pessoas porque nós temos medo do novo, nós temos medo daquilo que a gente não conhece. Então é natural que no começo isso mexa e isso aflore alguns sentimentos em nós e nos familiares. E é importante a gente aceitar esse momento para que a gente possa passar para as novas fases, que são as fases mais brilhantes, que são aquelas fases que vão motivar na gente, movimentar na gente sentimentos genuínos, sentimentos muito importantes que vão dar sentido para a nossa vida. Então, para chegar lá, a gente precisa passar por esse momento. Adiar isso vai fazer a gente dificultar essa travessia. Então, essa é a primeira dica que eu deixo para vocês. Aceite que é uma notícia que mexeu com você, aceite que você precisa de um momento para elaborar essa notícia e aí sim você vai poder passar os próximos passos. Porque se isso ficar aberto, você vai se culpar durante muito tempo, você vai evitar, vai negar, vai buscar várias estratégias para lidar com uma situação, porque essa situação ainda está aberta na sua cabeça. Então a ideia é que você, quanto mais rápido você aceitar essa ideia, mais rápido você vai passar para o próximo passo, que é um passo muito importante para aquela pessoa que tem o autismo. Então ele precisa muito de você. E é importante você conseguir fazer essa travessia da maneira adequada. Segunda dica, você recebeu o diagnóstico, chorou o que tinha que chorar, sofreu o que tinha que sofrer, aceitou que a vida, por algum motivo, e esse motivo é você que vai buscar na sua história de vida, a vida te presenteou com o autismo. Passada essa primeira fase, esse baque inicial, nós vamos do luto para a luta. Qual seria o primeiro passo nessa luta, o primeiro passo para compreender o autismo? Eu anotei aqui um atalho para esse passo que eu acho que é muito importante para você que está nessa situação. Conhecer outras pessoas que convivem com a causa. Conhecer outros pais, existem muitos grupos de pais, muitos grupos de mães, grupos de pais com profissionais. O simpósio também tem um grupo desses. Então, essas pessoas que já convivem com o autismo há mais tempo têm muitas dicas para passar para você, tem muitos erros que eles cometeram que vão fazer com que você evite de cometer também. Tem atalhos para dar para você, aonde buscar o conhecimento, o que é verdade, o que não é, esclarecer aquelas dúvidas, compartilhar sentimentos, compartilhar angústias, compartilhar todas aquelas expectativas que precisam ser desfeitas, precisam ser mudadas por outras expectativas. Então é importante conhecer pessoas, conhecer pares que passam pelas situações semelhantes. Assim que você souber
né, dessa notícia de autismo na família, conheça outras pessoas que passam por isso também e que têm muita experiência e estão totalmente dispostas a compartilhar com você, tá bom? Dica 3. Estude bastante, conheça o que é o autismo, conheça o que causa, que ainda é uma incógnita, mas existem algumas teorias com bastante embasamento científico. Conheça como lidar, principalmente como estimular, o que você vai conseguir, o que você vai levar um tempo para conseguir. Conheça quais são as melhores estratégias. Isso você só vai conseguir estudando, se aprofundando na causa, realmente abraçando o autismo. Por isso que é importante aquela primeira fase que eu falei de aceitar o autismo, que aí depois você vai poder sentar, comprar livros, procurar na internet, estudar realmente o que é o autismo, quais são os tratamentos mais eficazes, conhecer esses tratamentos na prática, participar de eventos, e com o tempo você vai ser o coordenador do tratamento do seu filho. Você vai saber exatamente qual é a melhor terapia que ele se enquadra, qual foi o melhor profissional para ele, porque você vai observar ele e você vai ver as melhorias. Para saber que melhorias são essas, você precisa ter pelo menos um conhecimento prévio, conhecimento teórico. Então estude, tire dúvidas e se esclareça, se aprofunde o máximo que você puder sobre autismo. Bom, a dica 4 ela está diretamente relacionada com a dica 3. Eu falei para você estudar bastante, se aprofundar sobre autismo, mas a dica 4 é filtre. Filtre aquilo que você lê e aquilo que você ouve. Porque você vai ler muitas coisas sobre curas milagrosas, sobre técnicas sem nenhum embasamento, sem nenhum fundamento. Existem muitas coisas soltas na internet, muitas coisas que, se você pesquisar, por exemplo, no ambiente acadêmico, no ambiente de pesquisa científica, você não encontra embasamento. Existem muitas fórmulas mágicas. E isso é importante você saber o que você está lendo, é importante que você saber o que pode ser alguém querendo se aproveitar de uma situação peculiar em benefício próprio. Então, filtre tudo aquilo que você lê, converse com o máximo de profissionais que você puder, converse com outros pais. O autismo tem tratamento, sim, tem muitas técnicas que funcionam e que dão um resultado brilhante, né? Umas eu utilizo, outros profissionais utilizam, mas eu reconheço que existem que dão resultados da mesma forma, né? Cada autista vai se adaptar melhor a uma maneira de trabalhar, alguns se adaptam melhor a um ensino mais estruturado, outros não, outros precisam de um ambiente mais solto. Cada criança é única, né? E a gente precisa, cada um deles, fazer um planejamento e encontrar a melhor maneira de estimulá-lo, a melhor maneira de fazer ele se desenvolver. Então, de uma maneira geral, o tratamento ele é lento. De uma maneira geral, a gente precisa avaliar minuciosamente cada caso para indicar quais seriam as melhores terapias. Então é importante você filtrar, e você filtrar bem aquilo que você lê, aquilo que você ouve das pessoas, porque o conhecimento raso está por toda parte. A gente precisa se aprofundar, não em tudo, mas em algumas áreas do autismo, aprofundar esse conhecimento, e aí sim a gente vai ter um ganho bem significativo. A dica 5 é uma dica muito importante para você. Ela diz respeito à nossa sociedade de uma maneira geral. As pessoas, eu fico até triste em avisar isso para você, mas as pessoas, algumas delas vão aprontar com você. Você vai passar por olhares que você não gostaria de passar, você vai passar por falas que você não gostaria de ouvir. Isso é natural, porque as pessoas não conhecem o autismo e a maneira da gente lidar com a gente não conhece. Às vezes o desconhecimento leva a um nível de preconceito. O que eu digo para você também, não gaste muita energia com isso. Enfrente isso com inteligência. Não vai adiantar brigar, não vai adiantar xingar, isso só vai fazer mal para o seu filho que vai estar olhando tudo isso. Enfrentando com inteligência, dá uma dica para a pessoa, dá uma sugestão para essa pessoa, estudar um pouquinho o autismo,
fazer um panfletinho sobre o autismo, sobre as causas, entregar para essa pessoa. Olha, conheça o autismo. Eu convivo com o autismo há algum tempo e eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que agem assim, agem por desconhecimento. Vê a criança se atirando no chão do supermercado e acha que é o pai que não está cuidando, né? Vê a criança fazendo alguma birra na escola, não sabe, porque o autismo não tem cara, não tem rosto, não está gravado em lugar nenhum, e acabam achando que a criança não tem educação, não compreendem que às vezes é a maneira dela manifestar uma insatisfação porque ela não consegue expressar isso pela fala. Enfrente isso com muita inteligência, sem gastar uma energia demasiada, sem se estressar demais. A sua vida vai precisar que você poupe energia para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é importante para você. Então enfrente isso com bom humor, enfrente isso com inteligência, faça a pessoa refletir e leve o conhecimento até essas pessoas. Você vai estar ajudando não só o seu filho, mas todas as pessoas que convivem com isso, porque você vai estar modificando a sociedade de uma maneira geral. Dica 6. Respeite o tempo do seu filho. Uma vez eu brinquei com uma pessoa que eu atendo no consultório que o Ministério da Saúde adverte: o excesso de terapia faz mal. É uma brincadeira, mas o que eu quis dizer com isso? Seu filho não é um mini adulto, ele não pode ter uma rotina de um adulto. Ele é uma criança, ele precisa ter tempo para ser criança, ele precisa ter tempo para brincar, ele precisa ter tempo para explorar o ambiente que ele vive, para se divertir, como qualquer criança, né? Não adianta ele ter 3 terapias por dia, aula em 2 turnos. Não é esse excesso de estimulação que vai fazer ele aprender. Às vezes nós queremos dar o melhor para eles e nós acabamos atrapalhando, prejudicando. Ele precisa de terapia? Sim, vai precisar de terapia, mas não é quanto mais melhor. É quanto mais qualidade, melhor. A gente precisa da qualidade da terapia, precisa de um planejamento terapêutico que não force ele mais do que ele pode. Porque senão a gente vai estressar ele, a terapia não vai dar resultado, daqui a pouco ele não vai mais nem querer entrar na sala, como é muito comum. A família se estressa com essa rotina maluca que às vezes cria. E o resultado, que é o motivo pelo qual a gente busca esse excesso de terapia, o resultado ele não vai aparecer. Às vezes um pouco menos de terapia, com mais qualidade, deixando a criança ter um tempo também para se divertir, ter um tempo para fazer atividades prazerosas, é tão bom ou até mais importante do que ficar estimulando, sem às vezes um bom planejamento, sem às vezes saber o que está fazendo. Então pense com carinho qual é o caminho que você está trilhando, e quando você se der conta de que está demais, está estressante, está passando do ponto ótimo ali de terapia, replaneje, tire uma coisinha aqui, diminua uma sessão da semana e veja os resultados. Se os resultados forem satisfatórios, continue nesse caminho. Se o resultado você perceber que com o tempo diminuiu, não desenvolveu como planejado, aí você pode replanejar novamente. O planejamento terapêutico sempre vai ser flexível, mas é importante você ter em mente isso. Não é o excesso de terapia que vai fazer bem para o seu filho. Dica 7. Cuide da sua família, cuide do seu marido, da sua esposa, cuide dos seus filhos, dos seus outros filhos se tiverem, cuide dos seus amigos que não têm filhos diagnosticados com autismo, mas continuam sendo seus amigos, cuide dos seus familiares, que às vezes também por não compreenderem podem falar uma coisa ou outra que você não gostou, mas continuam sendo seus familiares, continuam estando aí para te apoiar. Cuide de você, você também precisa de cuidados, você também precisa estar bem para que ele esteja bem. O autismo, ele passou a fazer parte da sua vida. Se seu filho é autista, seu filho é uma grande parte da sua vida, é natural que isso aconteça, é natural que você se engaje na causa, é natural que você conheça outras pessoas, é natural que você estude bastante, vista a camisa, participe pela mudança numa sociedade mais inclusiva. Isso é tudo natural, isso é tudo positivo. Mas o autismo ele não pode ser a sua vida completa.
ele não pode tomar conta de toda a sua vida, porque lidar com o autismo é estressante. E o que é prejudicial no estresse é a continuidade, é você viver essa continuidade no estresse todos os dias, porque o seu organismo vai tentando dar conta disso, tentando dar conta até chegar num período de exaustão. E aí quando chega nessa exaustão, ou você vai explodir de raiva, ou você vai entrar em depressão. Os dois caminhos são prejudiciais. Então, qual é a melhor maneira de lidar com o estresse? É a gente ter um tempinho para nós. Então tem que ter um tempo para deixar o autismo um pouquinho de lado, fazer atividades que você gosta, sair com o seu marido, com a sua esposa, se divertir, tirar o foco um pouco do autismo e cuidar de você, continuar fazendo aquilo que te faz bem, porque assim você vai se manter bem, e você se mantendo bem, toda a sua família, inclusive a criança com TEA, vai se manter bem também. Ele precisa que você esteja bem, então cuide-se. Essa é a dica que eu deixo para você. Bom, dica 8. Olhe para as possibilidades, olhe para o copo cheio, olhe para os fatores positivos. O autismo não é o seu filho continua sendo o seu filho. O João, o Gabriel, o Guilherme, continua sendo ele. O autismo é uma parte dele. Ele tem qualidades e tem dificuldades como qualquer pessoa, como eu, como você. Olhe para essas qualidades, olhe para aquilo que ele tem de positivo, olhe para aquilo que ele faz bem. Quantos autistas a gente vê se destacando em áreas ímpares? Quantas pessoas a gente vê realmente tendo um bom desempenho, conseguindo viver e ter autonomia? Olhe para esse lado, se é a música, se é a água, se é o raciocínio matemático, o raciocínio lógico. Olhe para aquilo que ele faz bem, olhe para o que ele gosta, olhe para os avanços. O grande ganho do autismo, para todos que convivem com o autismo, é aquilo que todo mundo deveria ter, dar valor às pequenas coisas, dar valor àquilo que a vida nos proporciona diariamente, que às vezes passa desapercebido. O autismo traz isso à tona para a gente. Nós precisamos aprender a lidar com isso. São os pequenos ganhos, são os pequenos avanços que fazem sentido para a nossa vida. Então, veja esses avanços. Não foque só no que ele não sabe fazer, não foque naquilo que ele precisa aprender. Foque também naquilo que ele já aprendeu. Não compare ele com outras crianças, compare ele com ele mesmo. Compare ele com ele mesmo um tempo atrás, que aí você vai perceber o quanto ele já aprendeu, quantas coisas ele não fazia que ele já começou a fazer. E aí no tempo dele, você vai perceber que ele tem total capacidade para aprender. Bom, gente, última dica, dica 9. Tenha paciência, tenha persistência e tenha bom humor. Essas 3 palavrinhas são mágicas para nós que convivemos com o autismo, seja profissional, seja familiar. Paciência para respeitar o tempo da criança, e é o tempo de aprendizado dela, e é ela que vai nos dizer. Persistência, porque não é na primeira tentativa que ela vai aprender. Muitas vezes é pela repetição. E nós precisamos ter essa força de vontade, essa persistência para continuar ensinando até vir o aprendizado. E bom humor, porque é muito divertido lidar com o autismo, é engraçado lidar com o autismo, eles estão sempre nos surpreendendo, e se você fechar a cara para isso, você vai perder o de melhor que o autismo tem, que é essa alegria que nos traz de ver as coisas mais simples da vida acontecendo ao nosso lado. Então tenha paciência, tenha persistência, tenha bom humor. Essas são as chaves para você conviver bem com o autismo. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado da palestra e estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida e para ajudar vocês no que for preciso. Um grande abraço, até mais.